Vamos lá, a gente está no Daf Mem Zayin Amud Bet, na Mishnah. Fala Mishnah, Shlosha Batim. Tem três situações diferentes com relação a uma casa de idolatria. Situações em que a casa está proibida ou não. A gente vai ver quais são as três situações em que a proibição é diferente com relação à idolatria. Uma casa que ela já foi construída para ser uma igreja, uma casa de idolatria, desde o começo a casa inteira está proibida, não tem o que fazer com ela. Siedo, mas uma casa que estava construída. E aí, Siedo vieram e pintaram ela. Vekiedu levodar kochavim, vechidesh, e vieram e reformaram ela. A casa estava construída, mas reformaram. Pintaram a parede, colocaram lustre, trocaram as luzes, etc. Se é isso que foi feito na casa, notel mashechidesh, tira o que foi renovado para a idolatria e o resto está liberado. Então, se você tem um esqueleto, tem toda a estrutura da casa, era uma casa normal que alguém morava, e aí fizeram uma reforma para transformar isso em uma casa de idolatria, você tira a reforma e o resto está liberado. Porém, se era uma casa normal, uma casa comum, colocaram lá uma estátua e tiraram essa estátua, mesmo que temporariamente essa casa foi usada para idolatria, está liberado. Na hora que tiraram a estátua, acabou por aí. Isso aqui não proíbe a casa inteira. Amará, falará, bait asaro. Rá fala que alguém que se curva por uma casa, certo? Tem uma casa construída, e o cara decide se curvar para a casa. Não colocar uma estátua dentro da casa. Ele está se curvando para a casa em si. Ele está considerando a casa como a própria idolatria. A casa está proibida. Alma kassavat talush ulebasoch hibro que talush damei. A gente tem uma regra que diz que tudo que é mechubar la carga, o que é preso no chão, não fica proibido por idolatria, certo? A gente aprendeu isso das montanhas. O que está em cima das montanhas era proibido, mas a montanha em si não. Na casa, com relação à casa, a gente aprende a priori das palavras de Rav, que algo que ele era originalmente talush, não era conectado com a terra, certo? Era um tijolo, madeira, etc. E foi conectado com a terra, foi preso na terra, fizeram lá os fundamentos e construíram a casa. Ele ainda é considerado como talush, ele é considerado como se fosse desconectado. Ou seja, mesmo que a gente encontra que o que é parte da terra não vira proibido por idolatria, como uma montanha, o que era desconectado da terra, um pedaço de madeira, certo? Um tronco de madeira, ou tijolos, ou pedras, e foi transformado numa casa que agora não é móvel, certo? É um negócio imóvel que está preso na terra, está liberado. Não é considerado como se fosse talush, desculpa, não está liberado, é considerado como se fosse talush, e se alguém se curvou para isso, para essa casa, transformar essa casa em idolatria. Mas espera aí, a gente encontra na Mishnah que está escrito algo que foi construído, uma casa que foi construída com a intenção de idolatria, ela fica proibida. Mas parece que uma casa que já estava construída, já estava presa na terra, não tem como proibi-la. Pergunta para ela, responde a Gemara, de acordo com o Rav, tem duas situações onde a casa fica proibida. Quando eu construí a casa com a intenção de fazer dela uma idolatria, mesmo que eu não me curvei para ela, ou quando eu me curvei para ela, mesmo que ela não foi construída como idolatria. Nessas duas situações, a casa fica proibida. Se for assim, se for assim, a nossa Mishnah falou que tem três casas, tem três dinim para casas. Tem a casa que ela foi construída como idolatria, que era totalmente proibida, a casa que foi reformada, que a reforma é proibida, todo o resto é permitido, e a casa que foi colocado nela uma idolatria, tira a idolatria e está liberado. Então, não tem só três, tem quatro. Tem o caso de uma casa que estava construída e alguém se curvou para a casa, que a casa se torna uma idolatria. Então tem quatro, não três.
Fala, Akiva de Lambitur, Banavestachavachad, Kahashivlei. Fala, olha, já que com relação a Bitur, com relação à anulação da idolatria, tanto faz se ele construiu com a intenção de idolatria, ou se ele se curvou para casa como idolatria. Na hora que ele anula isso, certo? Mas idolatria que pertence a um goi, ele pode anular, ele pode vir e falar, a partir de agora eu não acredito mais nesse Deus, ele tira o din de idolatria da casa, então já que a anulação da idolatria é igual, tanto faz se ele construiu a casa com intenção de idolatria, ou se ele não construiu, mas ele se curvou para ela, já que o din de anulação é igual, então o Tana considerou isso como se fosse uma coisa assim. Porque o ponto do nosso Tana não é dizer quantas situações possíveis existem no mundo no qual algo é proibido por idolatria. O ponto dele é falar como eu anulo. Se é uma casa por inteiro, ou precisa anular a casa inteira. Se é a reforma, anula a reforma. Se foi colocado lá uma idolatria, não precisa anular nada, só precisa tirar a idolatria de dentro. Então, já que o ponto do Tana é a anulação da idolatria, não a criação dela, por isso ele considerou esses dois como se fossem um só. Próxima questão. Shalosh Avanim. Com relação a pedras também, a gente tem a mesma situação em que tem 3 tipos de pedras, dependendo do que foi feito com elas, às vezes elas são consideradas idolatria por si só, e aí precisa anular a idolatria da própria pedra, às vezes não. Vamos ver. Shalosh Avanim. Even Chechatzva Mitchila Lebimus Areizo Asura. Uma pedra que ela foi tirada da terra, certo? As pedras, eles, não sei como falam em português, Lachtzov, não é colher, né? Igual a colheita das frutas, tem o verbo para as pedras. Uma pedra que ela foi tirada da terra, como idolatria, certo? A minha intenção era transformar essa pedra em algum tipo de idolatria chamada bimus. Isso daqui é proibido, a pedra inteira está proibida, certo? Não posso ter proveito nenhum da pedra. Se eu quiser ter proveito da pedra, vou ter que chamar um goi que transformou em idolatria. Fala, olha, anula essa idolatria aí a pedra vai estar permitida, mas a priori a pedra inteira está proibida. Porém, se eu tinha uma pedra que estava solta, já tinha sido tirado do chão, se dá, mas eu pintei ela, tingi ela, enfeitei a pedra, algo do tipo, eu tiro o que eu reformei da pedra e está liberado. Igual na casa, a casa que foi reformada para idolatria, a casa original, a estrutura original não está proibida, mas a reforma sim. Então aqui também, se a pedra foi trabalhada, foi colocado o cal em volta dela, tingida, o que seja, eu tiro o que foi colocado em nome de idolatria, se enfeite, o resto está liberado. Agora, se eu tenho uma pedra que colocaram em cima dela uma idolatria, colocaram uma estátua em cima dela, e tiraram a idolatria de cima, acabou, a pedra está liberada, sem precisar fazer nada. Eu não preciso anular a idolatria da pedra, porque a pedra não era idolatria, a pedra era base para uma idolatria. Na hora que tirou a estátua, a pedra está liberada automaticamente, não preciso fazer nada. Fala, Gmará. Amarabiami. Fala, Biami. Isso que quando tem uma pedra, que, por exemplo, eu coloquei em volta dela cimento, alguma coisa do tipo, certo? Lessayed é o que fazem na parede. Podia falar em português também, português está difícil hoje, mas pintar a pedra, vai pintar a pedra de verde. Falando, Biami, isso que quando quando eu coloquei essa massa em volta, algo do tipo da pedra, a pedra está proibida enquanto eu não tirei o que foi acrescentado nela, o que foi reformado na pedra para idolatria. Isso é só quando eu fiz um buraco, quer dizer, eu coloquei isso dentro da própria pedra, não só por cima. Se for só por cima, não tem problema nenhum. A pedra continua sendo permitida. Eu não posso usar o enfeite, talvez. Mas se eu quisesse usar essa pedra com o peso para segurar a porta, a pedra está permitida. Isso que eu preciso tirar o que foi colocado na pedra para eu poder usar ela é quando a pedra tem frestas, por exemplo, tem buraquinhos, e eu coloquei dentro desses buraquinhos também. Quer dizer, parte da pedra em si
tá com idolatria, mas não só em volta. Dá uma pausa rapidinho. Certo. Então, pergunta Rabia. Então, desculpa. Então, Rabia falou que isso a pedra está proibida é só quando eu realmente coloquei essa massa, coloquei a tinta, o que seja, dentro da pedra em si. Pergunta Gmará, Veadume, debate na areia, a priori, o din da pedra é igual ao din da casa, assim que foi trazido antes. O bait lá begufeio, o mitzvah. No caso da casa, que eu fiz a reforma, não está escrito que eu coloquei alguma coisa dentro da parede. A reforma é externa. Com relação à casa, assim, mesmo que seja a parte de dentro da casa, é externa à estrutura. E mesmo assim, a casa está proibida até que eu tire a reforma. Então, com relação à pedra, talvez também. A pedra não precisa ter alguma coisa que entra dentro da pedra para proibir ela. Pode ser que seja só externo a pedra, e mesmo assim está proibido usar a pedra enquanto eu não tirar isso. De acordo com a Rabi, a casa também está proibida, ou seja, uma casa que foi reformada para idolatria, isso que eu não posso usar a casa enquanto eu não desmontar, desfazer o que foi feito na reforma, é só quando a reforma colocou coisas dentro da própria estrutura. Mas se não, a priori, a casa está permitida, eu posso morar lá, posso usar a casa, eu não posso usar a parte reformada, talvez, mas a casa em si não está proibida. Pergunta Gmará, Miloskina, deixai, a veada Shai, e fala, quem disse? Quem disse que a casa está se tratando de uma casa que tinha frestas na parede? Talvez era uma casa que era totalmente lisa e foi reformada. E a reforma, e mesmo que eu não estou usando a reforma em si, eu não posso usar a casa enquanto a reforma estiver lá. Então, volta para o Rabiami. Rabiami falou que a pedra que foi pintada, por exemplo, eu não posso usar a pedra pintada enquanto eu não tirei a tinta, só se a tinta entrou dentro da pedra. Mas se for só por fora, eu posso usar. Quem disse? Talvez igual na casa, mesmo que seja uma casa completamente lisa, que fizeram ela uma reforma, eu não posso usar essa casa enquanto a reforma está lá, mesmo que eu não estou tendo proveito da reforma em si, eu estou tendo proveito da casa que estava lá antes da reforma. Pode ser que enquanto a reforma faz parte da casa, a casa está proibida. Assim também a pedra que foi pintada, ou algo do tipo, mesmo que eu não estou usando a pintura, eu não preciso dessa cor, a pedra está proibida enquanto eu não tirei isso, certo? Então, a pergunta para a ela quita a minha melenha bitulito. Então, uma volta atrás. Realmente, uma pedra que foi tingida, certo? Pintaram a pedra, algo do tipo. Enquanto não tirarem a idolatria, o que foi feito para a idolatria, a pedra está proibida. Certo? Mesmo que eu não tenha utilidade na reforma da casa, mesmo que eu não tenha utilidade na cor da pedra, a pedra inteira está proibida. Vem a Bíblia e fala com relação ao bitul. Vai falar, descende que rebegufá, even que natal machihidesha perdame. Vem a Bíblia e fala o seguinte, mesmo que na hora que eu pintei a pedra, por exemplo, eu coloquei tinta dentro do buraco, sei lá, era uma pedra que não era completamente redonda, ela tinha muitos buraquinhos, eu preenchi esse buraquinho com massa, mesmo que eu fiz isso, na hora que eu tirar tudo, tá liberado. Ou seja, mesmo que às vezes eu preenchi o buraco da pedra com algum tipo de massa, e eu poderia dizer, olha, nesse momento a pedra inteira virou uma pedra de idolatria. Não, se eu tirar o que foi acrescentado por idolatria, se eu tirar essa massa e tirar o que foi pintado em volta, a pedra está liberada. Eu não preciso chamar o goi para anular a idolatria na hora que eu tirei o que foi acrescentado por idolatria, mesmo que temporariamente isso fazia parte da pedra, a pedra está permitida. De mal de tema que eu poderia pensar que vai descer do que rebegufar sheleven que vem chechatzam mitchila, na verdade, o Ravim Dama vem te tzerbular, kamash melan. Porque eu poderia pensar isso, eu poderia pensar que na hora que eu coloquei massa dentro da pedra em si, é como se fosse uma pedra que foi tirada do chão para idolatria, e a pedra inteira está proibida até que venha o goi anule a idolatria na pedra, Kamash Melan que não. Kamash Melan que só o que foi acrescentado por idolatria está proibido. A pedra em si está permitida. Então, se eu tirar o acréscimo, a pedra fica permitida, mesmo que eu não tenha um goi aqui para anular a idolatria em si. Próxima Mishnah. Fala Mishnah.
Shalosh Asherotem. Tem 3 tipos de Asherah. Asherah é uma árvore de idolatria. Fala, Mishnah, que tem 3 situações diferentes com relação, de novo, à anulação da idolatria. Tem situações que eu vou precisar do Goi vir aqui e anular a idolatria completamente. Tem situações em que eu vou só ter que cortar, tirar o que foi acrescentado para a idolatria. E tem situações que não preciso fazer nada, está permitido, certo? Igual no caso da casa. A casa que foi construída para idolatria, ou se curvaram para a casa como idolatria, eu preciso do Goi para anular isso. Senão, não tem o que fazer com a casa. A casa que foi reformada para idolatria, eu preciso tirar a parte reformada. A casa que colocaram dentro dela uma estátua, na hora que tirou a estátua, a casa está liberada. Então, a mesma coisa com relação a Asherah, essa árvore de idolatria. E lá, uma árvore que foi plantada para idolatria. Ou seja, eu peguei sementes, plantei com a intenção de nascer aqui uma árvore que vai ser a minha idolatria. Nesse caso, Areizo Assurá. A árvore inteira está proibida, eu vou precisar trazer o Goi que fez essa árvore de idolatria e pedir para ele anular a idolatria da árvore. Agora, uma árvore que estava de pé e Gideon, o Pislol, uma árvore que estava lá inteira, certo? Tinha uma árvore, veio o cara e falou, olha, eu vou cortar os galhos, e os galhos que nascerem, a partir de agora, serão galhos de idolatria. Nesse caso, no tema Shechlif, eu corto os galhos que cresceram depois que a árvore foi transformada em uma árvore de idolatria e está liberado, certo? O tronco, a base da árvore, não tem problema nenhum. Eu preciso tirar o que foi acrescentado. Se eu coloquei uma idolatria embaixo da árvore, e a árvore servia de sombra, algo do tipo, na hora que tiraram a idolatria, a árvore está liberada, não preciso fazer mais nada, pode usar a árvore. Fala para a gente agora. Amrei de Beirabinai, Veushi Ivrich Veirkiv Begufo Shelilan. Fala, Binai, a nossa Mishnah que falou que a árvore fica proibida, certo? Eu preciso tirar o que cortou e etc. É só quando eu peguei, por exemplo, um pedaço de madeira que é idolatria, prendi ele no tronco da árvore e falei, olha, agora que essa madeira que eu trouxe, ela vai começar a crescer, puxando nutrientes através da árvore, isso aqui está proibido. É só quando realmente eu fiz isso, eu peguei um tronco e prendi ele, juntei ele com a árvore, que é chamado de kilaim, certo? Estou misturando duas árvores. Mas, se eu só cortei os galhos, e os próximos galhos vão ser de idolatria, aí a priori não. Então, mas espera aí, de acordo com o Rabinai, parece que o que cresce nada só vai ser idolatria se eu trouxer um galho de idolatria, colocar nessa árvore e o que crescer nesse galho está proibido. Mas a gente viu na Mishnah que mesmo que eu não faça tudo isso, se eu pegar uma árvore normal, podar os galhos e falar o que crescer a partir de agora é idolatria, mesmo que eu não trouxe um galho de outro lugar. Por isso que Rabinai falou, aparentemente ele falou outra coisa, porque isso não faz sentido. O que ele falou com relação à anulação. O que Rabinai vem dizer é o contrário, com relação à anulação. Que o quê? Que, obviamente, se eu peguei uma árvore qualquer, podei os galhos e falei o resto, o que crescer agora é idolatria, o que cresce é idolatria. Se eu quiser anular essa idolatria, eu podo o que cresceu e acabou por aí. O que Rabinai vem dizer é o seguinte, mesmo que eu trouxer um outro galho de idolatria e colocar nessa árvore, e agora tudo está crescendo, bisruta a árvore, mesmo assim, mesmo nesse caso, somente esse galho está proibido. Se eu tirei esse galho, se eu tirei o que cresceu, o resto volta a ser permitido. De mal detém, mas igual o caso da pedra, o que eu poderia pensar? Que eu poderia dizer que na hora que eu prendi esse galho dentro da árvore,
certo? Eu prendi o galho na árvore em si. Então, talvez é como se fosse uma árvore nova que toda era proibida por idolatria, e não adianta cortar somente o que cresceu. Eu preciso anular completamente a idolatria da árvore, ou seja, eu tenho que trazer um goi que proibiu essa árvore para poder liberar, velitza com a árvore inteira vai estar proibido, o Kamash falando que não. Kamash falando que só o que cresceu daqui para frente está proibido. Mas o resto da árvore, a árvore de forma geral, ela está permitida, certo? Igual no caso da pedra. No caso da pedra que eu coloquei toda a idolatria em volta, tingi ela, pintei ela em volta e coloquei massa para tampar os buracos, mesmo que tem massa ali dentro da pedra, a pedra inteira não está proibida. Na hora que eu tirei a reforma, tirei o que foi colocado por idolatria, isso daqui permite tudo. Bom, agora tem uma agora aqui um pouquinho mais comprida. A gente vai deixar ela na continuação. Amanhã a gente volta. Escolha.